Crise política, torcedores tentando invadir, crise política, caso de polícia, um presidente que foi impeachmentado, ou pelo menos iniciou o processo de impeachment, está afastado do cargo, tentando voltar, uma conselheira que assume o conselho deliberativo por conta própria e numa canetada reconduz o presidente impeachmentado, o presidente interino que está na sua sala trabalhando se sente coagido e afirma que não vai sair, não vai ter golpe. Que loucura! Esse é o resumo, mas vamos tentar entender o que aconteceu. Gente, às vésperas de um jogo super importante contra o Vitória, na Neoquímica Arena, dentro do seu estádio, um jogo em que o Corinthians pode ficar lá na parte de cima da tabela do Brasileiro, o primeiro confronto depois da eliminação na Sul-Americana, ou seja, uma resposta desses jogadores. E como é que esses jogadores, que a gente sabe, estão na concentração acompanhando todo esse movimento? O que vocês acham que está acontecendo nas conversas entre o Dorival Júnior, Fabinho Soldado, o grupo de jogadores, que tem que correr, representar uma instituição que hoje me parece completamente sem comando? É muito difícil a gente entender aqui o que está acontecendo em termos opinativos, porque eu sei que você aí do outro lado deve estar fazendo o seu juízo de valor sobre tudo que está acontecendo. Eu aqui tenho uma responsabilidade de tentar entender para não ferir suscetibilidades, nenhum aspecto jurídico, assim, enfim, tá complicado. Então vamos no fato, né? O que está acontecendo nesse momento? Sem tentar nomear, né? Porque existe uma acusação de uma tentativa de golpe pelo presidente do Conselho Deliberativo e pelo presidente atual interino, que é o Osmar Stabile. E existe um presidente, ou um ex-presidente, né, o Augusto Melo, que voltou e se diz presidente nesse momento. O que aconteceu foi que o Romeu Tuma Júnior, a gente já tinha falado sobre isso nos vídeos anteriores, ele sofreu um pedido de afastamento pela comissão de ética. O que é a comissão de ética? O Conselho Deliberativo, que é dos conselheiros lá, que inclusive foi lá que aconteceu o processo de impeachment do Augusto Melo, tem algumas comissões que cuida a comissão de ética, a comissão de justiça. Essas comissões, compostas por alguns conselheiros, elas têm o poder de fiscalizar tanto o conselho quanto o clube. Essa comissão de ética, ela sugeriu o afastamento do Romeu Tuma Júnior por entender que ele não estava sendo imparcial na condução das coisas do conselho, que ele estava sendo nocivo ao clube, que ele estava ferindo a credibilidade do clube com com esses processos de impeachment que vem desde o ano passado e tudo mais. A comissão de ética entendeu dessa maneira e em abril protocolou esse pedido. Só que para ocorrer o afastamento concreto do Tuma, precisa da aprovação dos conselheiros. E isso nunca aconteceu. Esse processo, esse pedido de afastamento do Tuma, lá em abril, ele foi só protocolado agora na sexta-feira por conta de um dos membros dessa comissão de ética, que foi o Mário Melo, um relator, ratificando. Só que o Mário Melo digamos assim, é um membro da comissão de ética e aí, pelo afastamento do Romeu Tuma Júnior, teria que assumir o primeiro vice. Primeiro que o Tuma não reconhece esse afastamento, mas os caras lá entenderam que ele estava afastado. E aí o primeiro vice assumiria. Só que o primeiro vice, ele está afastado por uma licença médica. E aí nós estamos falando do Roberson Medeiros, que teria que ser o presidente do conselho. Mas como ele está afastado, a Maria Ângela de Souza Ocampos, ela, como primeira secretária, assumiu. Assim, indiscriminadamente assumiu. Ao assumir, ela, por ser uma aliada política de Augusto Melo, ela afastou o Romeu Tuma Júnior e determinou que todos os seus atos, desde o dia 9 de abril, que foi quando iniciou o processo de afastamento do Tuma, que ele não reconhece, eles estavam anulados. Por consequência, a votação que começou o processo de impeachment do Augusto Melo. Por que a gente fala isso? Porque não é um impeachment concretizado, porque ele precisa da Assembleia Geral do associado referendar ou não esse impeachment, o que acontece no dia 9 de agosto. É uma reunião no pátio lá com o associado que votou para eleger o Augusto Melo, ele pode ainda salvar o Augusto Melo, ou não, ou confirmar o impeachment. Aí sim o impeachment estaria concretizado. Então, o processo de impeachment foi iniciado pelo Conselho. Só que a Maria Ângela, ela simplesmente revogou, ela anulou as decisões do Conselho presidido pelo Romeu Tuma Júnior.
O Romeu Tuma Júnior simplesmente não reconhece essa decisão, não aceita essa decisão e, inclusive, saiu do Parque São Jorge dizendo que estava indo na delegacia registrar um boletim de ocorrência contra toda essa situação. Emitiu uma nota, chamou todo o episódio de um golpe de quinta categoria. No meio de tudo isso, com essa canetada da Maria Ângela, o ex-presidente, né, Augusto Melo, juntamente com outras pessoas, outros membros diretivos, simplesmente entrou no 5º andar do Parque São Jorge, na sala onde estava Osmar Stabile, despachando como presidente do Corinthians. E aí tem uma cena que viralizou na internet, né, que o Stabile está lá de pé, tentando entender o que acontece. O Augusto está do outro lado da mesa dizendo, do tipo assim, essa cadeira aí é minha. Mas como assim? Tem base legal, base estatutária? Sim, está tudo dentro do estatuto. O Augusto Melo, inclusive, saiu do Parque São Jorge dizendo, sim, eu sou o presidente, está tudo dentro do legal. E os repórteres perguntando, mas, presidente, isso não é golpe e tal? Não tem nada de golpe, está tudo dentro da lei. O Romeu Tuma disse que isso não está dentro da lei, porque ele, afastado, não teve a autorização, a aprovação dos 300 conselheiros, que é o que necessita pelo estatuto. Então ele não está afastado, na opinião do Romeu Tuma Júnior, mas para Maria Ângela ele está. E ela assumiu o posto e anulou todas as suas decisões e reconduziu o Augusto Melo. O Osmar Stabile disse não, dessa forma não, que é o cara que foi eleito como primeiro vice, vejam só, junto da chapa do Augusto Melo, mas que ao assumir interinamente, por conta de ser o primeiro vice, com a destituição do Augusto, assumiu e disse, nós nunca participamos da gestão. Então não é um cara colado no Augusto. Nesse momento, ele está tentando comandar o Corinthians, nesse período que ele tem, e, cara, mudou toda a diretoria estatutária, está pagando algumas contas emergenciais, né, como a gente citou, até sexta-feira, a dívida do Profut, a dívida, uma outra dívida com o governo federal, que era necessária, um total de 7 milhões, vai ter que cuidar de uma janela de transferências que está acontecendo e está comandando o clube no meio de todo esse processo. Foi apresentado ao elenco durante a semana, o elenco não sabia quem era o Osmar Stabile, né? Ele foi lá, se apresentou, garantiu a permanência do Fabinho Soldado, teve inclusive uma proposta para o seu profissional no meio de tudo isso do Santos. O Fabinho Soldado decidiu ficar, garantiu a permanência da comissão técnica, foi lá, se apresentou ao elenco. Tudo isso está acontecendo. O cara está comandando o Corinthians. Só que aí agora vem o Augusto Melo e diz, não, essa cadeira é minha. Mas aí eu preciso dar minha opinião, ao que parece, sem nenhuma base constitucional. Não me parece que tenha base legal o que o Augusto esteja fazendo. O Augusto sofreu ameaça, segundo ele, e também esteve na delegacia para registrar queixa contra o Metaleiro, que é um ex-presidente da Gaviões, que, segundo o Augusto, teria sofrido ameaças por ele. O Metaleiro fez um vídeo também na rede social dizendo que a torcida estava presa dentro do Parque São Jorge. O Osmar Stabile, por consequência, emitiu uma nota também dizendo que ele segue como presidente do clube e que todas essas pessoas, os responsáveis, pagarão muito caro por isso. Falou em dia triste para a história do clube, tentativa de golpe, o Corinthians que sempre se baseou numa história de justiça, igualdade, democracia e que viveu um triste capítulo, a opinião do Osmar Stabile. Vamos lá, gente. O Augusto está dizendo que ele é o presidente. Não me parece ter base legal para que isso aconteça. O Osmar Stabile está dizendo ele continua, não tem troca no comando diretivo, ele é o presidente do clube. O Romeu Tuma Júnior diz que ainda é o presidente do conselho. E a Maria Ângela assumiu o conselho indiscriminadamente e foi lá e tentou reconduzir o Augusto Melo ao poder. Não me parece que tenha tido sucesso. E aí, no meio de tudo isso, né, chamaram a polícia, teve torcedor querendo entrar lá dentro, aquela confusão toda que a gente já relatou aqui. Eu tô abismado, gente. Sério. Eu tô assim, porque... primeiro que eu tô preocupado com o andamento das coisas. A gente sabe como essas coisas costumam terminar. Quando a gente fala do campo, o campo é reflexo de muita coisa. E, felizmente, o Corinthians não está numa situação desconfortável ainda, pelo menos, numa tabela de classificação. Ok, foi eliminado da Sul-Americana, mas acho que por outras circunstâncias. Mas eu não sei o que pode acontecer com esse clube até o final do ano. O clube está completamente à deriva, gente. À deriva, porque mesmo eu não conheço o Stabile, né, mas ele por uma questão legal, ele que está ali comandando o barco. Mas assim como o Augusto também, independentemente das questões
de impeachment, indiciamento na polícia, que tudo isso o Augusto sofreu, o Augusto também nunca teve tranquilidade para trabalhar, porque existe uma briga ferrenha ali dentro. E eu entendo o torcedor que está dizendo assim, pô, o Augusto tem que voltar, porque senão a gente vai ver de novo os caras da renovação e transparência e tal. Mas assim, gente, vamos lá, as coisas elas têm que ser dentro do campo das regras, né? E de novo, não tenho base jurídica, base legal aqui para emitir uma opinião mais consistente. Mas me parece que o Augusto não tinha base legal para voltar. E que ainda precisa dessa assembleia no pátio com o associado para que ele, talvez salvo pelo torcedor, volte ao poder, volte ao comando da presidência. Se não, dentro de um processo que a gente pode questionar se politicamente foi interessante, foi inteligente, se essa oposição ela está pensando no bem do Corinthians quando ela iniciou o processo de impeachment. No momento em que o presidente Augusto Melo, na época presidente, foi indiciado pela Polícia Civil num inquérito que apurou, que apontou que ele tinha indícios de ser culpado, não é uma condenação, nos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. No momento em que tudo isso acontece, além da gestão temerária e das contas reprovadas, o Conselho tinha base para iniciar um processo de impeachment. E dentro do estatuto, dentro das leis, isso aconteceu. De uma forma legítima, o Augusto foi destituído. Ele mesmo reconheceu a derrota antes do pleito e foi embora para casa. A maneira como ele retorna, de novo, sou leigo e pode ser até que a gente seja desmentido na sequência nos próximos dias. Não me parece ter base legal. Não me parece estar dentro das leis, dentro do estatuto. E aí é ruim, né? E aí é muito triste a gente ver esse capítulo, essa história, porque o Augusto acho que teria outras maneiras de voltar ao poder. Eu sei que ele está enfrentando uma oposição ferrenha, ele se diz perseguido, muita gente acha que isso realmente acontece. Eu não vou duvidar disso, acho que realmente ele nunca teve tranquilidade, falei sobre isso inclusive. Agora, existem indícios de que ele tem cometido alguns equívocos e são justificáveis para a abertura do processo de impeachment, que está dentro do espectro legítimo da democracia. Ele foi eleito e existe um clube com conselheiros que fiscalizam isso. Ah, mas não fiscalizou antes. Esse é um outro problema que eu concordo. O conselho parece que acordou. Eu sei, tem cadeiras renovadas e tal, mas o conselho acordou depois de muito tempo e agora resolveu fiscalizar o Augusto. Mas 2 erros não fazem um acerto, né, gente? Não é porque não fiscalizou lá atrás que vai deixar agora a coisa acontecer do jeito que está. E aí, nesse momento em que um presidente interino está ali, cara, e com... me pareceu até mais... eu ia usar a palavra honesto, né? Aí parece que o Augusto é desonesto, não é isso que eu quis dizer. Mas ele me pareceu mais... transparente quando ele chega e diz assim, gente, as contas não fecham, terra arrasada, não temos dinheiro. E o Augusto não, o Augusto bradava sempre que a maior arrecadação da história, temos dinheiro, temos isso, temos aquilo. Assim, não me parecia ser a realidade do clube. E o Stabile foi muito mais, cara, mais convicto, do tipo assim, não, a situação é muito feia. E ele tá tentando resolver da maneira como tá, mas... foi-lhe tentado tirar da cadeira de uma forma, me parece, inconstitucional na noite desse sábado. Que loucura, gente. Que loucura. A gente vai ter que aguardar os próximos passos. Eu estou gravando esse vídeo aqui, eu até esperei um pouquinho para tentar entender, e aí tô cruzando as narrativas e as versões aqui, porque nesse momento o Stabile, que é o que está de dono da cadeira, diz que não há mudança no corpo diretivo, no comando do Corinthians, ele é o presidente. O Augusto Melo saiu do Parque São Jorge dizendo, eu sou presidente, está tudo certo, dentro do estatuto eu voltei, por uma canetada da primeira secretária do Conselho, afastando o Romeu Tuma Júnior. O Tuma disse que não está afastado. Ele precisa do aval dos conselheiros. E isso não foi levado à votação. Então, se o estatuto prevê isso, o Tuma não está afastado, gente. E aí você pode ter qualquer crítica relacionada ao Tuma, como eu tenho. Como acho que, em alguns momentos, acho que ele usou da imagem para um outro sentido. Mas isso é uma análise minha que não tem muito a ver com o processo nesse sentido aqui, nesse momento. A gente está falando de base legal, cumprimento de estatuto.
Ele é o presidente do conselho. E ele não pode ser retirado dessa maneira. Para a primeira secretária assumir e anular todas as decisões dele e reconduzir o Augusto ao cargo, sendo que de forma legítima ele sofreu esse processo de impeachment. É duro até ter que explicar o que acontece no Corinthians. Agora eu fico imaginando o sentimento do torcedor. Relata aí para mim, que eu quero muito ouvi-lo. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto a qualquer momento, né, gente? Se tiver mudança, você sabe, eu volto aqui, gravo um vídeo. E depois de Corinthians e Vitória, estarei aqui para a gente poder conversar com as coisas dentro de campo, né? Que faz tempo que a gente não fala sobre questões de campo no Corinthians, porque tá fervendo. E não me parece terminar tão cedo. Até a próxima. Tchau!